Hi guys, so first I'd like to discuss with you how to make up sentence in every language. We do have affirmative, negative, and interrogative ones. So affirmative ones, we have to add the S at the end of the verb, right? Então, nas frases afirmativas, negativas e interrogativas. Nas afirmativas, a gente tem que acrescentar, we have to add, adicionar, acrescentar o S no final do verbo. When they are conjugated with the third person, which is he, she, and it. Mas existem alguns verbos que são irregulares. They're irregular. So what happened? Like, for example, the verb ter, the verb to have. So what happens is that we don't add the S at the end as we should for a regular verb. We don't have haves, right? It doesn't exist, so that's why it is an irregular verb. So we have to put the has instead because it's an irregular verb. And it happens in our language as well. A gente tem na nossa língua alguns verbos que também são irregulares, né? Eles não seguem a mesma linha de conjugação. Por isso que eles são chamados de irregulares. No caso aqui, temos o exemplo do verbo ter, que é o to have, né? E na forma negativa, para eu formar uma frase negativa, eu somente acrescento o advérbio não, né? Para eu formar uma frase negativa, eu só acrescentar o não. Na forma afirmativa, eu vou ter o S na terceira pessoa. Na negativa, eu tenho que acrescentar o não, aí eu formo uma frase negativa. Muito óbvio. Para o verbo to be, eu vou acrescentar o not, o que não seria o caso, porque aqui eu tenho o verbo ter. Então, toda vez que eu for formar uma frase negativa, eu devo acrescentar o não. E o não tem três formas, o don't, o doesn't e o not. O not eu vou acrescentar somente para o verbo to be, just when they are conjugated with the verb ser or estar, which is the verb to be. So, for the he, she, and it, for the third person, we're going to add doesn't as the não, como o não. A gente acrescenta o doesn't como o não, quando ele é conjugado para a terceira pessoa, he, she, it. E repara que o verbo, ele volta à sua forma normal, né? Ele tinha o S na afirmativa, na negativa não tem o S para nenhuma forma. Ele volta à sua forma normal. Por quê? Porque o S, ele tá aqui no doesn't, né? Então, o S, ele tá aqui escondidinho no nosso não, que de don't virou doesn't. Então, na forma afirmativa, eu acrescento o S para a terceira pessoa, he, she, it. Na negativa, é só acrescentar o não. O não tem três formas, don't, doesn't e o not. O not vai ser somente para o verbo to be, o don't e o doesn't para outros verbos. O verbo ter não é o verbo ser e estar, o verbo ter é o verbo ter. Então, eu vou acrescentar o não como don't ou doesn't. O doesn't, eu vou usá-lo somente quando conjugado para a terceira pessoa, he, she, it. Os outros, eu uso o don't. E na forma interrogativa, que é uma pergunta, eu vou usar o auxiliar de pergunta, ou o do ou o does. Se ele for um verbo forte, como o verbo to be, eu apenas inverto. Por exemplo, o verbo to be eu não falo I am. Então, se eu inverto, ficaria am I. Já vou mostrar para vocês logo aqui embaixo um verbo forte em que eu devo inverter. Por enquanto, o verbo ter, ele vai usar o auxiliar de pergunta do e does, tá? Então, para verbos fortes, como o verbo to be, o can, o could, o would, eu inverto na pergunta, né? Então, em vez de eu falar I can, eu vou falar can I, que eu já mostro já para vocês.
Os outros verbos que não sejam o verbo to be e que não sejam um verbo forte, eu vou usar o auxiliar de pergunta ou do ou does. O does é somente para he, she, it. Repare que o S, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui escondidinho no does, que é nosso auxiliar de pergunta. Então, eu vou usar do para todas as pessoas e does para he, she, it. E repare que o S no final do verbo, ele só vem nas frases afirmativas. Então, eu acrescento o S somente nas frases afirmativas do presente simples, quando conjugado na terceira pessoa he, she, it. Então, o S só tem para he, she, it, só tem no presente. Claro, sempre lembrando que existem verbos irregulares, né? Então, que às vezes eu posso ter que acrescentar o S, às vezes IES, às vezes ES, e às vezes alguns que têm a forma irregular, como esse. Na frase negativa, don't, doesn't ou not. Not para o verbo to be, don't, doesn't para o verbo to be ou verbos fortes, tá? Don't, doesn't para os outros verbos. Doesn't para he, she, it e volta o S. E sai a forma normal. Sai o S. Volta a forma normal. O S é como se ele estivesse aqui no doesn't. Na interrogativa, auxiliar de pergunta. Também sem S. Repare. O S só fica nas frases afirmativas. Negativa e interrogativa, no presente, não tem S. Então, na interrogativa, eu vou ter o auxiliar de pergunta do ou does. Sem o S na negativa, tanto na negativa quanto na interrogativa, não tem S. Não se esqueçam disso. Outro verbo como exemplo, o verbo to be, como eu tinha falado, é um verbo forte. Ele também é um verbo irregular, então ele não segue um padrão de conjugação, né? Então, temos aqui o verbo to be, que a conjugação dele é toda diferente, né? Não segue o padrão. Então, I am, you are, he is, she is, you are, we are, they are. Ok. Vendo que não acrescenta S em nada, o verbo to be é um verbo à parte, tá? Na negativa, o que eu faço para formar uma frase negativa? Acrescento não. Muito simples, né? Legal. Então, eu vou acrescentar o not para verbos fortes ou para o verbo to be e don't, doesn't para outros verbos que não seja o verbo to be, que não seja o verbo ser e estar. Aqui, no caso, eu estou usando o verbo to be, então eu vou usar o not. Então, em vez de eu falar I am, agora eu vou falar I am not. Em vez de falar you are, agora eu vou falar you are not. Em vez de he is, vai ficar he is not. Então, eu só acrescentei o not para a conjugação, para formar a forma negativa do verbo to be. Interrogativa. Lembrando, eu inverto o verbo to be, assim como eu inverto também outros verbos fortes. Assim como to be, you can, could, would, should. Legal. Então, se eu falo I am, eu agora, invertendo, eu vou falar am I. Se na afirmativa eu falava you are, na interrogativa, né, na pergunta, invertendo, vai ficar are you. Se eu falo he is, invertendo, vai ficar is he. E assim segue. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, and are they. Outro exemplo de verbo forte, até coloquei aqui, parecido com o verbo to be. Por quê? Porque ele também é um verbo muito forte, é o verbo poder. Também é um verbo irregular, veja você que ele não segue um padrão, porque o padrão diz que as frases, os verbos no presente, acrescenta-se o S para he, she, it, não é isso? Só que como ele é um verbo irregular, ele é can para todo mundo, porque ele é um verbo irregular. Na forma negativa, como eu falei, ele é um verbo forte,
Então, ele é forte tanto quanto o to be. Lembra que eu falei na forma negativa eu só acrescento não? Então, nesse caso, eu vou acrescentar o not, assim como eu acrescento o not para o verbo to be, que também é o verbo forte. Então, como ficava aqui I can, agora vai ficar I cannot. Só juntei o not aqui e coloquei da mesma forma que todos ficam can, agora aqui todos vão ficar cannot. Verbo irregular, sem muito problema. Negação é só acrescentar o não. E interrogativa? Lembra que eu falei que um verbo forte como o verbo to be, a única coisa que eu tenho que fazer é inverter. To invert the verb. So, if in the affirmative form I say I can, in the interrogative form I would say can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. The only thing that I did was to invert. The verb comes first now. O verbo vem primeiro agora. Então, eu inverto o verbo com o sujeito. Agora, em vez de falar I can, eu vou falar can I, can you, can he, can she, can we, can you, can they. Da mesma forma que eu inverto ao formar uma frase interrogativa com o verbo to be. Outro verbo forte. O would. O would, ele dá o ia no final do verbo, né? Vocês devem se lembrar do would like, que é o verbo gostaria, né? Oh, I would like. Então, por que o would like é o gostaria? Porque o like é o verbo gostar e o would só dá o ia no final do verbo. Então, eu vou usar would com qualquer verbo. I would eat, I would dance, I would go, I would travel. E ficando igual para todas as formas. Na forma negativa, lembrando que eu teria que acrescentar um verbinho aqui, porque ele é só o ia no final do verbo, tá? Ele dá só o ia, então ele precisa de um outro verbo, um verbo gostar, gostaria, comer, comeria, dançar, dançaria. Ele precisa de um outro verbo para dar o ia no final. Na negativa, lembrando que é um verbo forte, assim como o verbo to be, então eu preciso apenas do not. Would mais not, wouldn't. Para todas as formas, lembrando que eu preciso de um outro verbo. Então, por exemplo, eu não comeria, eu não dançaria, eu não gostaria. O would continua sempre sendo o ia no final do verbo, só que agora ele vem com o não. Eu não gostaria, eu não comeria, eu não dançaria. Então, precisaria colocar um verbinho aqui para acompanhar, porque o would, ele só dá o ia. Interrogativa. Se para os verbos fortes eu inverto, nada mais justo do que com o verbo would, eu também, com modal, né? Um modal, não deixa de ser um verbo. Um modal would, eu só inverter também. Então, como eu diria, por exemplo, eu gostaria? I would like. Então, aqui, como eu inverto, eu diria would I like or would you like? Would you like to come? Would you like to dance? Would you like to travel? Would you like to eat? Would you travel? Would you eat? Would you dance? Eu posso falar 3 verbos, né? O would e o like, mais um outro verbo. Gostaria de comer, gostaria de dançar, ou só o gostaria, ou só o dançaria, ou comeria. Igualzinho ao português. Lembrando, o would é só o ia no final do verbo, eu preciso de um outro verbo para dar esse iria. Então, dançar mais iria, dançaria, comeria. E lembrando que para formar a forma interrogativa, eu apenas inverto. Então, se eu falar I would dance, would I dance? Or would you dance? So far, so good. Tudo bem até aqui? Tudo jóia? Vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó. I would like, eu gostaria. I would eat, eu comeria. I would travel, eu viajaria.
Alguns exemplos. Por exemplo, frases afirmativas, negativas e interrogativas. Vejamos aqui. Ah, não, elas estão todas aqui embaixo. Afirmativa, vamos fazer junto. Afirmativa, negativa e interrogativa, uma embaixo da outra. Eu tenho uma maçã. Isso é uma frase afirmativa, porque se não tem a palavra não, é porque é uma frase afirmativa. Eu tenho uma maçã. Como eu diria isso? I have an apple. Para eu dizer uma frase negativa, como ficaria? Eu só acrescento o don't, o doesn't ou o not. O not somente para o verbo to be e verbos fortes. O verbo ter não é o verbo ser e estar. O verbo ter é o verbo ter. O verbo ter é o verbo to have. Então, eu não vou usar o not, porque o not é somente para o verbo to be ou verbos fortes. Então, o verbo ter aqui não é um verbo forte, eu vou usar o don't ou o doesn't. O doesn't é somente para he, she, it, então vou ficar I don't have an apple, certinho? Veja que eu só acrescentei o não para formar uma frase negativa. E para formar uma pergunta, eu uso o auxiliar de pergunta, do e does, ou eu inverto o próprio verbo, inverto o verbo e o sujeito se for um verbo to be ou for um verbo forte. Aqui no caso, o verbo ter não é o verbo ser e estar, não é o verbo to be, o verbo ter é o verbo ter, não é um verbo forte. É um verbo irregular, mas não é um verbo forte. O verbo forte seria to be, can, could, would. Ok, então eu vou usar então eu não vou inverter, porque ele não é um verbo forte. Eu vou usar o auxiliar do ou o does. Eu vou usar does somente para he, she, it. E vou usar o do para todas as outras pessoas. Então, por exemplo, eu vou dizer do I have an apple? Or do you have an apple? Muito fácil. E o que aconteceria se eu fizesse uma frase como essa, mas na terceira pessoa? Ele tem uma maçã. Então, eu conjugo o verbo com um S no finalzinho do verbo para he, she, it, certo? Então, eu ponho o S no final do verbo quando ele for conjugado he, she, it. Só que eu não posso colocar haves. Por quê? Porque o verbo ter é um verbo irregular, então fica has, ok? Mas o S tá aqui, continua a mesma regra, só que ele é um verbo irregular. Então, he has an apple. Então, ele tem uma maçã. Frase afirmativa, sem problemas. Se eu quisesse fazer uma frase negativa, somente pego a frase afirmativa, ponho o não. Só que como ele tá conjugado com a terceira pessoa, he, she, it, eu tenho que tirar o S, né? Eu não posso lembrar de voltar o verbo na forma normal. Então, acrescento o doesn't, né? Opa, acrescento o doesn't. Então, he doesn't have an apple. O S do verbo, ele tá aqui no doesn't, né? Porque senão ele seria don't. Ele tá aqui ainda, então por isso que eu tenho que voltar meu verbo na forma normal. E para fazer uma pergunta, eu uso o auxiliar de pergunta ou do ou does. Para he, she, it, eu vou usar o does, certo? Então, does he have an apple? Lembrando, também volto o meu verbo na forma normal. Agora, veja que eu coloquei aqui, ele tem, né? Se eu quisesse colocar um pronome interrogativo antes, o que? O que ele tem? Então, repare que ele tem e o que ele tem, a única diferença é o what, não é isso? Legal. Só que também é uma pergunta. Então, repare que aqui eu coloquei does he have? Aqui eu também vou manter o does he have, porque é uma pergunta. Eu só acrescentei o que, da mesma forma que eu coloco em português, né? Se eu falar, ele tem um cachorro, ou o que ele tem
de animal, o que ele tem como animal de estimação. Eu só acrescentei o que no começo da frase e o complemento eu posso trocar, certo? Então, eu acrescentei o what. Lembrando que o what é o que, ou o que, ou qual, dependendo da frase. Pode ser que, o que, ou qual. Porque eu digo assim, que horas são, mas eu digo qual é seu nome. Ou eu digo o quê? Né? What? Sorry? What? Só relembrando alguns pronomes interrogativos, os mais importantes. When, quando. Where, onde. How, como. Lembrando que how é uma coisa, how much é outra, né? How much, quanto ou quantos, no plural ou no singular, para coisas incontáveis. Lembra que eu gosto sempre de decorar uma frase só, um exemplo só. Em vez de decorar quantos para coisas incontáveis, eu acho que eu prefiro pegar exemplos do meu dia a dia. Então, por exemplo, how much money do you have? Então, lembra que money é incontável, dinheiro é incontável. Eu posso contar o quê? Eu posso contar dólar, $1, $2. Agora, a palavra dinheiro, ela é incontável. Eu posso falar um dinheiro, 2 dinheiros. E how many seria o quanto ou quantos, no plural ou no singular, para coisas contáveis. O what a gente já falou. O which, ele é bem parecido com o what, só que quando eu te dou opções. Qual que você quer, este ou este? Então, quando eu te dou opções, esse seria o which. O who seria o quem. O why seria o porquê. O would, ele não é um WH question, mas eu, como coloquei ele ali em cima como um verbo forte, também coloquei aqui. Já que eu falei do would, vamos falar do can também, né? Que é o verbo poder, certo? Então, já vimos aqui os pronomes, alguns dos pronomes interrogativos muito importantes. Vimos como construir frases afirmativas, negativas e interrogativas. Para aqui, um exemplo para todas as pessoas, aqui para a terceira pessoa. E vimos também como construir frases para verbos irregulares, né? Como o would, como o can, como o verbo to be, como o verbo to have. E assim vamos fechando nossa aula de hoje. Mais tarde, um outro dia, eu passo para vocês outros verbos irregulares. Acho que é muito importante a gente saber construir uma frase de forma correta para não falar igual um índio, né? Tá certo, pessoal? So, thank you so much for one day more, for your attention, for your time. Hope to see you guys soon. Take care. Bye-bye.